quase todos, amados irmãos. Vamos abrir Salmo 23. Salmo de número 23. Se Deus permitir, com sua graça e misericórdia, nós vamos estar estudando esse Salmo de modo panorâmico. Que Deus nos oriente naquele que Ele quer. Estaremos essa noite estudando o Salmo 23, versículo 1 e 2, e assim sucessivamente, como Deus permitir, estaremos estudando por inteiro. Vamos ler, vou ler o Salmo 23, do 1 ao 6, são 6 versículos. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Os irmãos poderão ler o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cordão, teu cajado, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Nós, irmãos, o Salmo 23 talvez seja o salmo mais lido, o salmo mais conhecido, e talvez mesmo mais lido, mais conhecido, seja o salmo menos vivido por nós. A poesia é maravilhosa, o foco, o propósito e o alvo é maravilhoso. Aquela pessoa que está falando, que é Davi, na sua final de carreira, ele vai escrever o Salmo 23. É um salmo do peregrino. É um salmo, amados irmãos, que mostra a grandeza, a providência, a provisão, o amor, o cuidado de Deus para aqueles que são seus peregrinos. Você não pode ler o Salmo 23 sem ler o Salmo 22. Porque é como se fosse um sanduíche. Você tem o Salmo 22, o Salmo 23 no meio, Salmos 24. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23 é o Salmo daquele que passou pela cruz e agora ele é um peregrino nesse mundo. E o Salmo 24 é a glória futura na presença do Senhor. Então você tem esses 3 salmos falando dessa grandiosidade da pessoa e obra de Cristo. Então você vê, amados irmãos, você tem o bom pastor, você tem o grande pastor e o supremo pastor das nossas almas. São 3 colocações que nós vamos encontrar em outros textos. Amados irmãos, é uma intimidade daquele que é peregrino, que conhece o seu pastor. É um salmo que fala de alguém que tem um conhecimento não intelectual somente, mas um conhecimento experimental, que Jesus, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Isso quer dizer que todo o salmo é centralizado numa só pessoa, como toda a Bíblia é centralizada numa só pessoa. Quando você lê o Salmo 22, você vai ver o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas como que Jesus dá a vida pelas suas ovelhas? A verdade, amados irmãos, que nós éramos pecadores, perdidos, sem esperança, sem Deus, mas aprove a Deus pela sua graça e misericórdia nos visitar. Esse Deus encarnado veio até aquela cruz. E naquela cruz, esse bom pastor, ele dá vida
Sem Jesus Cristo, sem a obra da cruz, não poderemos ser salvos. Todo o intuito das pessoas serem salvas, e muitas vezes estão preocupadas com sua alma, como aquele jovem que chega para Jesus, é um jovem religioso, que farei para lhe dar a vida eterna? Porque afinal de contas, nós temos no nosso coração, Eclesiastes diz que tem no nosso coração a eternidade. E tem noção que há uma eternidade. Mas o homem sem Deus e a mulher sem Deus, ele não tem noção de como preencher o seu coração da eternidade que é Jesus Cristo. E somente através da obra de Cristo naquela cruz, esse bendito Senhor, esse Senhor que prova, que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu naquela cruz, e nós sendo ainda pecadores. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Também Jesus disse que vocês que não tinham esperança sem Deus no mundo, mas pela graça de Deus naquela cruz, Ele nos atraiu a Ele mesmo. Ele nos atraiu, amados irmãos, para que os nossos pecados fossem perdoados pelo seu sangue. E Ele nos atraiu para que o nosso velho homem fosse crucificado com Ele. E para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos, mas sim sirvamos a Deus, o Deus vivo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, conhecer o bom pastor, os salmos de Davi, são salmos profundos, que muitas vezes nós não paramos para pensar, por que Davi escreveu isso? Davi foi aquele pastorzinho, ele sabia o que é ser pastor. Afinal de contas, ele dava vida pelas suas ovelhas. Afinal de contas, ele cuidava das suas ovelhas, tratava as suas ovelhas, conduzia as suas ovelhas, protegia as suas ovelhas, curava as suas ovelhas, libertava as suas ovelhas diante dos perigos, dos acidentes, das dificuldades, das aflições que as ovelhas encontram. E Davi, amados irmãos, agora vai dizer que não é ele o pastor das ovelhas. Ele conhece o pastor, que é o seu pastor. E ele é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Salmo, o João 10, fala profundamente no nosso coração. Ele diz assim: as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. Elas me conhecem. Mas se você ouvir a voz e conhecer e parar por aí, meus irmãos, não aconteceu nada. Mas elas me seguem. Elas têm experiência comigo. Elas têm experiência com a minha voz, que é a palavra de Deus. A vida eterna é tão maravilhoso que a vida eterna é que conheçamos a Deus verdadeiro e o seu Filho. É a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. O único Deus verdadeiro quer dizer que todos os outros deuses com letra minúscula são falsos. Nós temos só um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, amados irmãos, é o único que pode salvar eu e você. E Ele nos salvou pela obra da cruz. Para todos aqueles que olham para Jesus, que fixam os olhos em Jesus. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Mas para quem você está olhando? Está olhando para o Filho de Deus, crucificado naquela cruz, sofrendo por mim e por você, depois morrendo por mim e por você, pagando os nossos pecados, nos libertando do poder do pecado, nos libertando da condenação eterna, libertando da filiação do diabo, para agora sermos filhos de Deus, família de Deus, celestiais, e vamos para o céu. O maior conforto, amados irmãos, da nossa vida é saber que somos filhos de Deus. E a maior desespero da nossa vida é não ter a certeza que somos filhos de Deus. Amados irmãos, a hora da morte não é uma hora fácil. Mas vou dizer uma coisa para você. Como é bom a gente deparar com irmãos na hora da morte que têm plena convicção da salvação em Cristo Jesus. Conheceu o bom pastor. O bom pastor buscou. O bom pastor curou.
libertou, transformou, deu uma nova vida, regenerou, deu um novo nascimento e agora é filho de Deus. Amados irmãos, será que você tem essa plena convicção? Que todos nós aqui, aparentemente, somos saudáveis, né? Aparentemente, né? E nós não sabemos. Mas uma hora ou outra nós podemos estar no leito do hospital e sem esperança nenhuma no sentido humano. Mas, meu amado irmão, se eu e você conhecemos o nosso pastor, nada vai faltar. Nada. E esse salmo é um bálsamo para o meu coração e seu. Mas também é um desafio. De conhecer esse pastor, de amá-lo, ter devoção a ele, ouvi-lo, ser guiado por ele, obedecendo, estar aos seus pés, ouvindo, sendo conduzido pelo Senhor. Ter essa vida de comunhão. Eu imagino você, e você já deve ter visto, lá no sítio tinha uns, na época tinha umas ovelhas lá, mas aquele cordeirinho, né, que vem com o rabo tudo assim, se abraça a ele, vem tudo. Imagina o pastor como não trata as suas ovelhas. E esses somos nós. Imagine Deus que é perfeito, que tem um amor perfeito, um amor eterno. Nada pode substituir as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o amor de Jesus. Por isso, o Salmo 23, você não pode ler o Salmo 23 sem ler o Salmo 22. O Salmo 23 é para aqueles que passaram pelo Salmo 22 e o Salmo da cruz. Aqueles que nasceram de novo, imediatamente, agora eles são peregrinos em terra estranha. E diante dessa caminhada, amados irmãos, o mesmo que me salvou do poder do pecado, está me salvou, da condenação do pecado, está me salvando do poder do pecado e vai me salvar da presença do pecado eternamente. É o mesmo Senhor que morre naquela cruz que diz assim para você: vocês não ficarão órfãos. Eu mandarei um outro Consolador que estará convosco, que estará dentro de vós. É o mesmo que diz, amados irmãos, para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o mesmo que diz: não te deixarei, nunca te abandonarei. É o mesmo que na cruz nos fez incluir na sua morte e na sua ressurreição, amados irmãos. É o mesmo que agora chama eu viver, eu e você, para ter uma vida de união com Cristo. Por isso que você vai entender quando você olha, amados irmãos, João 15, que vai falar da videira e os ramos. Os ramos, eles estão mortos sem a videira. Mas se eles estão na videira, eles ganharam vida. E vida cada vez mais abundante, porque você conhece, amados irmãos, a árvore pelo fruto. E quanto mais em Cristo, mais o fruto de Cristo em nossas vidas. Mas nós sabemos, amados irmãos, que a caminhada do peregrino, ela não é simples. Porque nós vivemos em terra estranha. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo vai odiar eu e você. Ele odiou Jesus, vai odiar eu e você. Se nós seguimos a Jesus, muitos vão odiar eu e você. Justo por causa que nós não somos do mundo. A nossa caminhada é uma caminhada celestial. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, amados irmãos, que Cristo morreu por nós naquela cruz. Nós cremos pela fé que Deus nos deu, pela sua graça, de crermos e sermos salvos eternamente. E sabemos, amados irmãos, que a caminhada nós não andaremos sozinhos. O bom pastor que me salva naquela cruz, amados irmãos, é esse pastor que me conduz nessa caminhada nesse mundo. Então, quanto mais nós conhecemos o nosso bom pastor, nós vamos conhecer, amados irmãos,
esse pastor maravilhoso que é o grande pastor. E nós vamos conhecendo o nosso sumo pastor. Está falando da mesma pessoa, mas nós estamos falando de realidades. Realidades da cruz, realidade da caminhada desse mundo como peregrino, levando a nossa cruz. E a realidade que um dia, amados irmãos, vamos ver face a face. Esse é o nosso sumo pastor maravilhoso, Jesus. Conhecer Jesus, amados irmãos, é a coisa mais tremenda na nossa vida. Quão triste a pessoa não ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Quão triste a pessoa titubear se é salvo ou não pela graça de Deus. Quão triste, irmãos. Mas também quão maravilhoso é dizer: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei. Estou certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Você está entendendo? Essa certeza, essa plena convicção e certeza da salvação em Cristo Jesus é a obra exclusiva da morte de Cristo naquela cruz. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus veio fazer filhos e filhas do céu, filhos de Deus. E agora, filhas e filhos de Deus colocadas nesse mundo que jaz no maligno, onde você tem os seus inimigos, a carne interior, o mundo exterior e Satanás exterior. Então nós vemos como maravilhoso, amados irmãos, esse salmo falar ao nosso coração e o seu coração, porque ele fala de maior proximidade ao coração de Deus. Deus sempre quis isso. Se você ler João 14, 15, 16, 17, amados irmãos, como maravilhoso. Você vê aqueles discípulos inseguros, porque Jesus vai morrer, ele vai embora, e você vê aqueles discípulos e fala: não se turbe o vosso coração. Crede no meu Pai, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, já tem lugar. Tudo está consumado. Mas um dia eu virei e levarei vocês para mim mesmo. Consolo. Ele vai dizer: vou te dar um outro consolador. É consolo. Esse consolador que vai ensinar vocês, vai fazer você lembrar. Esse consolador que vai ajudar você a testemunhar. Esse consolador que vai guiar você a toda a verdade, que vai glorificar a Cristo. Esse consolador. Ele promete para mim e para você. Aí quando se chega a João 17, mais irmãos, se vê aquelas três partes. A primeira parte, Jesus ora por ele. A segunda parte, ele ora pelos seus que estão ali naquele momento. E ele ora para que Deus os guarde, porque enquanto ele estava aqui, ele os guardou. E ele vai dizer: eles estão no mundo, Pai, mas eles não são no mundo, livres do maligno. E a terceira parte, que é a oração sacerdotal tremenda de João 17, é a oração para aqueles que ainda vão ser alcançados pela graça de Deus. As ovelhas que tem ainda aí. Ele ora pelas três, amados irmãos. Ora por ele, ora por aqueles discípulos naquele momento e orou por mim e por você. Por isso nós estamos aqui pela graça de Deus. E ele continua orando, porque ele é o intercessor. Ele é o mediador diante de Deus. Viver na presença de Deus, sob o olhar dos seus olhos, é a coisa mais tremenda na nossa vida, irmãos. Quando você lê o Salmo 139, você fica abismado: da onde me ausentarei do teu Espírito? Como é que eu vou ausentar de Deus? Aonde que você vai? Você vai lá no fundo, você vai aonde que você quiser. Deus está lá. Por isso, amados irmãos, em toda a hora da nossa vida, na hora tremenda da morte, e você sabe que ela está ali, Deus está presente. Deus está presente, guardando, confortando o seu filho, porque Ele é o bom. Ele continua. Como é bom nós sabemos que nós temos um bom pastor que se importa comigo, com você. Ele diz: eu te guiarei com os meus olhos. Está no Salmo 32. Olha o que ele diz aqui, Salmo 32, 8.
Ele diz: instruir-te-ei e te guiarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas, meus olhos, te darei conselho. Deus não tira, amados irmãos, os olhos dos seus filhos, como um bom pastor não tira os olhos das suas ovelhas. Ele sabe nossas dificuldades, Ele sabe nossa fragilidade, Ele sabe como nós somos facilmente errantes, mas Ele, amados irmãos, Ele está com os olhos fixos em nós. Para nós, amados irmãos, tudo isso é real, e Deus nos chamou. Lá em 1 Coríntios, o chamado de Deus para nós, ele diz assim, 1 Coríntios 1, versículo 1, olha que maravilha. Por isso que você vai ver essa palavra chamados muitas vezes na Bíblia. Quem chamou você? E que está nessa? Foi Deus que nos chamou. Lá em Judas diz assim, ele me chamou, ele me amou, ele me chama, ele me ama, ele me guarda. E foi isso que Jesus disse na oração sacerdotal para Deus. Eu guardei, agora o Senhor continua guardando. Porque esses são meus, são os filhos que o Senhor me deste, eles são teus. É propriedade do Senhor, é propriedade exclusiva de Deus dos seus filhos. Por isso que você vai entender, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas reconhecem minha voz, elas me seguem, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Ninguém, nem morte, nem qualquer inimigo, seja quem for. A morte é muito menos, porque a morte foi vencida pela vida em Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus naquela cruz. A morte já foi derrotada, amados irmãos, naquela cruz. E ele fala aqui, olha, Paulo, chamados pela vontade de Deus. Quem chamou você foi Deus, pela vontade de Deus. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. É Ele que buscou eu e você. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem um amor eterno. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem misericórdia. Por que Ele faz isso? Porque Deus quer dar ao seu Filho muitos irmãos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Uma grande família, amados irmãos, a família celestial. Mas também a Bíblia diz, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então nós vamos como peregrinos agora, e o versículo 9 vai dizer para mim e para você, fiel a Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão do Filho. A ovelha deve ansiar ter comunhão com o Filho, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Essa vida de intimidade. Por isso que Davi pode fazer essas colocações. Ele faz colocações tão maravilhosas. Então, quando nossas almas estão nesse estado, andamos na luz, amados irmãos, como Deus está na luz. Por isso ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas. Por que ele não anda em trevas? Porque ele está, o bom pastor está com ele. Terá a luz da vida, porque o bom pastor está com ele e está dentro dele. Através do Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós, no nosso espírito. Deus não deixa nada. Amados irmãos, nós ficamos felizes em ter tudo que andamos e temos, sendo examinados à luz da palavra de Deus, aos olhos de Deus. Porque há muita coisa, amados irmãos, aos olhos de Deus, que não precisa. São coisas nossas e coisas que atrapalham. É como o pastor que pega a sua ovelha e entra naqueles carrapichos da vida, ele vem cheio de carrapicho. Continua ovelha. O que o pastor vai falar? O bom pastor vai dizer, está vendo? Eu falei! É isso que nós fazemos com as pessoas. Eu falei! Deus não faz assim. Deus, Ele põe no lombo, Ele carrega. Porque a ovelha
está doente, não consegue andar, perdeu a visão de voltar, está machucado. Deus coloca o ombro e tira os carrapichos e cura as feridas e ata as nossas feridas pela graça e misericórdia de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu fico abismado como nós amamos pouco Jesus, porque nós temos pouca visão das glórias de Cristo, por isso amamos pouco Jesus. Se quer ter avivamento na sua vida, peça para Deus dar visões da glória de Cristo. É isso que dá avivamento para a igreja. Você está entendendo? Conhecer a Jesus Cristo é revelado a alma em sua plenitude e glória pelo próprio Espírito, amados irmãos, nessa caminhada cristã que nós temos. Não tenha dúvida nenhuma que aqui vai dizer nuvens de escuridão. Eles perdem seu valor quando sabemos que Jesus está presente em nossas vidas. No versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Aí está, irmãos, a consciência plena, a convicção plena que Deus está presente. E se Deus é presente, amados irmãos, seja qualquer escuridão, seja qualquer perturbação, seja qualquer dificuldade, seja qualquer hora de morte, amados irmãos, todas elas são supridas e ultrapassadas e vencidas pela presença de Jesus Cristo em nossas vidas, nessa caminhada. Nosso amor por Ele aumenta na medida que nós desfrutamos desse bom pastor. Andamos com Ele. Jesus chama os seus discípulos. O que Ele diz para os seus discípulos? Ele chama os seus discípulos, Ele fala: vinde a mim. Marcos 4 diz assim: vocês venham até mim. Olha aqui, irmãos. Que maravilha aqui. Marcos 4. E faz essa colocação para mim e para você. Diz 13. Marcos 3:13. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis. Está vendo? O chamado de Deus. E vieram para junto dele. Agora presta atenção. Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, exercer autoridades, expelir demônios. Jesus chamou, amados irmãos, para estar junto com ele naquela cruz. E agora, depois do novo nascimento, é estar unido com ele nessa caminhada celestial. Nunca podemos subir mais alto, amados irmãos, do que vemos nele. Jesus é o nosso horizonte. É Jesus. E você vê o horizonte e vai indo, quando chega no horizonte, cadê ele, José? Está lá para frente. Nós vamos só ver esse horizonte face a face um dia, amados irmãos, teremos a eternidade para vê-lo, conhecê-lo, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para Jesus. Coisa, irmãos. A fé olha apenas para Ele, confia apenas nele. Não depende de nada. Depende dele. Essa é a fé verdadeira. A fé confia, a fé entrega. A fé renuncia a sua própria incredulidade. A fé, amados irmãos, é o caminhar do justo. O meu justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. Mas fé no quê? Fé na fé? Absolutamente nada. Aí você pega aquele texto Filipenses e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que ver com o texto. Posso passar fome, necessidade, aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Agora tudo posso em união com aquele que me fortalece. Lemos que o ramo jamais ele vai ganhar suprimento se ele não estiver ligado à igreja. É a vida cristã em Cristo Jesus. Amados irmãos, a fidelidade e o amor é que faz a vida cristã essa vitoriosa caminhada para o céu. Fidelidade a Deus, amor a Deus, confiando na fidelidade de Deus e no amor a Deus. Somos fiéis a Deus porque Deus é fiel, e amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro.
É uma resposta do nosso coração a Deus. O maior anseio da nossa vida, mas irmão, deve ser que nós devemos fazer todas as coisas visando um dia estar face a face com o nosso Senhor, contemplando o céu. Aqueles irmãos no Velho Testamento, Hebreus 11, o que eles viam? Eles viam a cidade celestial. Você está entendendo? Eles viam e não viam. O crente, o Senhor Jesus Cristo, ele anda pisado naquilo que a palavra de Deus diz e se fia nele. Mas, irmão, só ele é digno de toda consagração. Consagração é renúncia total e entrega total. Rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Quando ele diz que vocês entreguem seus corpos, está entregando tudo a sua vida. É renunciar tudo por amor a Jesus. Essa é a vida cristã. Amados irmãos, não existe felicidade sem Cristo. A felicidade que esse mundo oferece é vã, passageira, temporal, finita. Mas bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que anseiam pela vinda do seu Senhor. Bem-aventurados são aqueles que anseiam para ver a face de Jesus. Bem-aventurados são aqueles, amados irmãos, que como espelho estão olhando para o Senhor de glória, vão crescendo, transformando em glória a sua própria imagem. Porque o espelho nosso ainda é imperfeito, mas um dia veremos ele face a face completamente, amados irmãos, e por incrível que pareça, nós seremos semelhantes a ele. Irmãos, o que você está pensando, irmãos? Hoje você está aqui, amanhã você vai no hospital. Hoje você está aqui, amanhã você está indo no caixão. Qual a sua esperança? Você conheceu o bom pastor, o pastor da cruz? Se você não conheceu o bom pastor da cruz, amados irmãos, você não tem esperança. A única esperança é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa única esperança. Mas, irmãos, o texto é muito familiar. Talvez você até decorou. E muitas vezes nós recitamos assim o Salmo 33 como: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não parou para analisar. Não parou para ver a profundidade de 6 versículos. Que ele fala sobre toda, desde a redenção e tudo, com o Salmo 22, 23, 24. Está toda a redenção antes, durante e depois, no final. Nós estamos falando de um passado, de um presente e de um futuro. Versículo capítulo 24. O passado, Cristo morreu naquela cruz. O presente, ele é o meu bom pastor. Ele é o meu grande pastor. É ele que cuida de mim. Mas, irmãos, quando outras coisas compartilham o nosso coração com Cristo, tudo está errado espiritualmente. Quando nossos corações deixam que as coisas terrenas tenham uma competição em nosso coração, nossa vida não vai bem. A Bíblia diz: ajuntai para vós, não ajuntai para vós tesouros terrenos, onde traça e ferrugem e corrói. Esses tesouros, amados irmãos, não estão falando só de dinheiro. Qualquer coisa que não seja Cristo. Mas juntai para vós tesouros celestiais, onde traça e ferrugem não corrói. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir um, aborrecer o outro. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. E na hora da sua morte, não tem meio termo. Ou você está em Cristo, ou está fora de Cristo. Não tem meio termo. Olha, amados irmãos, é tão maravilhoso quando Jesus faz essas colocações maravilhosas e esperança eterna. Quando o bom pastor visita você,
pela sua graça e misericórdia, pode dizer lá, amados irmãos, na cruz, ele pode dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa bem maravilhosa é isso. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito darei. Amados irmãos, olha assim, eu não tenho vergonha de chamar vocês de meus irmãos. Isso não é maravilhoso para nós? Isso não enche o nosso coração? Que maravilhoso receber a palavra e dizer: creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que maravilhoso dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que maravilhoso Jesus virar e falar assim: olha, filha, a tua fé te salvou. Que maravilhoso. Ele vai dizer: filha, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós somos tão frágeis. Nós vamos visitar o nosso irmão Carlos, cunhado. Amados irmãos, o que resta do homem? Se não for Cristo. Se não for Cristo. Aquele que conheceu o bom pastor está usufruindo do grande pastor. E vai ver o sumo pastor das nossas almas. Isso é esperança para mim e para vocês. Esperança. O Senhor é o meu pastor. Versículo 1. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. E diz: o Senhor é o meu pastor. Como é que Ele é seu Senhor? Se você não passou pela obra da cruz ou foi regenerado, Jesus não é seu Senhor. O mundo é seu Senhor, você é seu Senhor, mas não Jesus Cristo. Quando Ele diz o Senhor, Ele está dizendo: Ele é meu dono. Tanto é que a palavra de Deus é tão clara, amados irmãos. Você não precisa ler que a palavra de Deus diz assim: com tua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se Ele é seu Senhor, é porque agora é seu dono. Ele é propriedade, você é propriedade dele. Você foi comprado por alto preço, e o preço do sangue de Jesus. Agora é seu filho de Deus. Então Ele está dizendo: o Senhor é. Não vai ser? Ele é. O que Ele é? Ele é o meu pastor. É o meu pastor, o bom pastor que me salvou na cruz. E Ele, amados irmãos, é o grande pastor que está me salvando nessa caminhada celestial. Tanto é que Ele é tão maravilhoso, amados irmãos, que podemos dizer que aqui você tem Hebreus, da caminhada cristã. É esse mesmo Senhor que vai dizer para mim: olha, em tudo eu fui tentado. Eu sei que você é tentado, então eu posso te ajudar. Eu sei que passa todas as dificuldades. Eu passei, fui tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso você deve chegar ao trono da graça de Deus. Que Ele é rico em misericórdia, que Ele traz socorro na hora oportuna. Meus irmãos, esse é o bom pastor. É o grande pastor da nossa vida. É o mesmo que vai dizer para você que Deus é poderoso para nos salvar completamente aqueles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo. É o mesmo que vai dizer para mim e para você que nós temos ampla segura no céu, que ninguém pode tirar. É o mesmo que vai dizer para mim e para você, meus irmãos: teme com intrepidez entrar no Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. É o mesmo que vai dizer para mim e para você. Vai dizer: Jesus, já vou falar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus, capítulo 13.
Conhecemos Ele como Salvador. É o bom pastor. Precisamos conhecê-lo como grande pastor das ovelhas, nessa caminhada como peregrinos em terra estranha. Oh, que o Senhor possa falar no nosso coração, amados irmãos, que a verdade de Deus venha morar em nossos corações. Por isso que a segunda oração, a primeira oração de Paulo, seja iluminado os olhos do nosso coração. A segunda oração de Paulo, que Cristo habite ricamente em nossos corações, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e comprimento do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou falando do cristianismo frio e vazio. O cristianismo que diz: eu sei quem é o meu Senhor, e eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo, eu sei. Não é um cristianismo de boca para fora. Não, é um cristianismo vivo, porque nós servimos um Deus vivo. O nosso Senhor morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Nós servimos um Deus vivo. É esse Senhor Jesus, amados irmãos, para a minha vida e sua vida. Que possamos contar apenas com Deus e nunca duvidar ou temer. Ainda temos que aprender, amados irmãos, o significado do Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se eu e você não ficarmos nesses versículos e começamos a aprender quem é o nosso pastor e nosso Senhor, a continuação do texto não tem sentido também para você. Porque a continuação do texto, ele vai dizer que esse Senhor, esse que é o meu pastor, esse que é meu Senhor, eu sou o seu servo, esse que é meu pastor, ele tem para mim e para você, amados irmãos, cuidado, consolo, estar conosco. Ele tem, amados irmãos, bênçãos para a minha vida e sua vida na caminhada cristã. E essas bênçãos nós precisamos conhecer primeiro o abençoador. E essas bênçãos levam eu e você a amar mais o abençoador. Quando ele diz: ele me faz repousar. Repousar é deitar, é descansar. Será que nós conhecemos esse bom pastor, esse grande pastor? Então você vê, amados irmãos, que ele, aqui é tão maravilhoso que ele faz, a palavra de Deus, sentar a expressão do coração que está cheio e ocupado com o próprio Senhor. Está vendo que as coisas, as circunstâncias ocupam o nosso coração? E como é que nós ficamos? Não pense que não existe angústia e tribulação nesse mundo. Claro que tem. Mas a própria palavra de Deus diz para mim e para você que tem um contraposto de tudo isso daí. O contraposto, amados irmãos, é o bom pastor. Ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, quem não é? Mas, porém, não angustiados. Por que não angustiados? Porque o bom pastor está conosco. E nós sabemos que Ele está. Nós ouvimos sua voz. Nós reconhecemos sua voz. E nós obedecemos. Seguimos. Está entendendo? Por isso que você vai ver vários momentos dos discípulos, Jesus mostrando isso. Quando eles estavam lá em Mateus 14, você a ler, eles estavam naquela tormenta, e essas tormentas falam da nossa vida. O mar fala desse mundo tormentoso. Lá no céu não há mar. Você está entendendo? Não há mar. E a palavra de Deus é tão clara, meus irmãos, que diante das tormentas dessa vida, o pastor que venceu a morte, que fez todas as coisas, ele é dono de todas as coisas, ele pode dizer para a tempestade: parar, e para imediatamente. Mas também ele pode dizer para mim e para você: venha sobre as tempestades, as tribulações, porque eu estou sobre elas, e eu é que carrego vocês. E foi isso que aconteceu com Pedro. Até a hora, como eu e você, começarmos a olhar
olhe para Jesus. A esperança dele é sua e minha, está em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias. E Jesus, o bom pastor, o grande pastor, continua dizendo: não temas, eu estou contigo, sou eu. Irmãos, isso daqui tem que calar no meu coração, Senhor. Isso daqui tem que sair da Bíblia e cravar no meu coração, no seu coração, que o pastor que nós temos, que Senhor que nós temos, é o Senhor que diz que me chama, o Senhor que diz que me ama, e o Senhor que diz que me guarda. Guarda onde, pessoal? Em todos os lugares. Mas Ele dá para mim uma esperança maravilhosa. Ele vai dizer: bendito seja Deus, que é uma doxologia, bendito além, é dizer: o Senhor é maravilhoso. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e viu sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Onde que ela está guardada? Nos céus. Ah, meus irmãos, onde que está a nossa âncora? Nos céus. Você está entendendo, irmãos? Eu e você precisamos do grande pastor, que nós somos instáveis, incrédulos muitas vezes. Né? Um ventinho é o suficiente para nós ficarmos abalados. Mas o Senhor não vai deixar eu e você, porque ficamos abalados. Olha o que ele diz aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, atônitos, perplexos, porém não desanimados. A segunda parte, meus irmãos, é o bom pastor, tratando as nossas vidas. Depois, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então você vê duas coisas ali. Aqui você vê a ovelha e você vê o bom pastor, o grande pastor nosso. Aqui fala de nós, aqui fala do grande pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. E é isso que ele está fazendo aqui. E o salmista, meus irmãos, está contando a experiência que ele teve como ser pastor. Porque ele diz: o Senhor é o pastor. E ele conta toda a experiência. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso para mim e para você. A alma em toda circunstância, meus irmãos, Deus tem um descanso infalível, imutável da sua presença, do seu consolo. Meus irmãos, quando você diz aquele salmo, você pode chorar a noite toda, de manhã vem alegria. Lembre-se que esse salmo é muito mais profundo do que você imagina. Você pode chorar a noite toda porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas você tem alegria na manhã da ressurreição em Cristo Jesus. E essa alegria ninguém pode tirar de você. Ninguém, meus irmãos. Essa é uma alegria. Cristo é a nossa alegria. Aos olhos, mas eu tenho tristeza. A vida do Filho de Deus é um paradoxo em muitas coisas. Paulo dizia assim: entristecidos, mas alegres. Está entendendo? E a nossa vida, assim, em 1 Timóteo 4, 1 Tessalonicenses 4, vai dizer assim: aqueles que morrem, né? Então, para aquele que não tem a Cristo, é uma tristeza profunda. Mas aqueles que moram em Cristo Jesus, os familiares, têm tristeza, mas com esperança. Está vendo a diferença, irmãos? Qual é a esperança? É o meu bom pastor, meu grande pastor, o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. A esperança é uma pessoa. A vida é uma esperança, é uma pessoa. E isso deve tocar meu coração e seu, meus irmãos. Ele é para o passado, para o presente e para o futuro. O passado, Salmo 22. O presente, Salmo 23. E o futuro, Salmo 24. Isso é para mim e para você ter descanso nessa caminhada cristã. Como é que tão pouco chegam a essa medida, como nós chegamos a essa medida? Só porque, irmãos, porque para Deus você tem que colocar em primeiro lugar. Jesus tem que ter primazia na minha vida e sua vida, irmãos.
coisas desse mundo concorrem para ganhar o trono do nosso coração. Mas enquanto no nosso coração Cristo, crucificado e ressurreto, o sumo sacerdote, tem que estar no trono. Ele deve ser o centro da minha vida e sua vida, irmãos. O salmista, ele foi aprendendo isso. Nos seus erros, suas dificuldades, seus pecados, confessados, restaurados pela graça de Deus, ele termina a vida dizendo: ainda que minha casa não seja como Deus queria, mas eu confio nas promessas de Deus. Está vendo, irmãos? Não é ausência de erro, não. É a presença de Cristo, mesmo nos nossos erros. A presença de Jesus. E Ele vai tratando os nossos erros. Ele vai purificando a nossa vida. Como o pastor das ovelhas tira os carrapatos e tira os carrapichos da ovelha, que estão sugando a vida da ovelha, impedindo dela caminhar. Elas vão ficando doentes, mas o bom pastor tira aquele que suga a vida de você. Sabe o que suga a vida da ovelha, meus irmãos? Os carrapatos. Quais são os carrapatos da sua vida? Está sugando a sua vida. Preocupações terrenas, poder, posse, sabedoria do mundo. Está entendendo? Vai sugando. Nós vamos definhando. Mas, amado irmão, aquele que está em Cristo Jesus, o corpo pode definhar, mas o Espírito se renova pela presença de Jesus. Amém. Esse é o nosso Senhor. Conhecer a graça que brilha no sofrimento de Cristo naquela cruz. Conhecer a graça que brilha no caminho do peregrino. Conhecer pela graça o peregrino e descansar nele na sua vida futura. Amados irmãos, lá em 2 Timóteo, Paulo, no final da vida, ele faz aquela colocação. 2 Timóteo também você tem aqueles falando sobre os soldados, sobre o atleta, sobre o agricultor, sobre o servo, todo o vaso, tem todas aquelas colocações. Aqui Paulo ele termina e ele diz assim: combati o bom combate. Isso quer dizer que a vida cristã não é a vida cristã desarmada. Certo? Como é que você vai combater o bom combate? A Bíblia diz que tem toda uma armadura e na sua mão que você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse para Satanás? Está escrito, está escrito. O soldado, com todas as conotações de soldado, meus irmãos. Segundo, ele vai dizer assim: eu completei a carreira, porque ele sabe qual é a carreira. É a carreira cristã. Você nasceu de novo, Deus tirou você do Egito, tem um deserto, e nós passamos por esse deserto. Mas tem a plenitude de Cristo em Canaã. Amados irmãos, e no deserto, prestem atenção, a água não faltou, a comida não faltou, as sandálias não envelheceram. 40 anos no deserto. Não precisa comprar outra sandália. As suas roupas não envelheceram. Por quê? Porque Deus estava presente. De dia, a nuvem, à noite, uma coluna de fogo, para proteger, cuidar, para guiar o povo de Deus. Irmãos, não muda nada. Tudo aquilo que Deus fez lá é o Deus que quer fazer na minha vida e na sua vida. E agora nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos o Espírito Santo que guia nossas vidas. As 7 igrejas diz: ouça que o Espírito diz à igreja. Por que ouça? Porque não está ouvindo. Talvez estão ouvindo com ouvidos biológicos, não com ouvidos espirituais.
e sua. Deus quer guiar o seu casamento, educação dos seus filhos. Deus quer guiar você no seu trabalho. Deus quer guiar você na assembleia. Deus quer guiar você nesse mundo, para que o nome dele seja glorificado no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no andar nesse mundo. Como é que nós vamos expressar Cristo a esse mundo se nós andamos como um mundo? Cristo está sim em espírito entre os sofrimentos e glória. Primeiro a cruz, depois a coroa. A pessoa quer ser salva sem passar pela cruz, não é salva. A pessoa quer ser salva sem passar por Cristo crucificado, não é salva. A pessoa quer ser salva sem nascer de novo, não é salva. O caminho de Deus é único. Eu sou o caminho, e é o caminho da cruz. A verdade é a realidade, e a vida é a vida de Cristo eterna. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Amados irmãos, pecado, morte, julgamento, sepultura, mundo, Satanás estão todos atrás, porque a vitória sobre os inimigos estão todos em Cristo Jesus. Quem é o bom pastor? Então nós temos três aspectos que eu já falei. O bom pastor do Salmo 22, ele deu a vida pelas ovelhas. Você não pode entrar no Salmo 23 se você não conhecer o Salmo 22, o bom pastor. Por isso que a maioria das pessoas, muitas vezes você vai na casa da pessoa tal, a Bíblia aberta no Salmo 23, por exemplo, no Salmo 90, 91, né? Como se fosse um talismã, irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa. Mas se você não passou pelo Salmo 22, pela cruz, não tem sentido o Salmo 23. O Salmo 23 só tem sentido para aqueles que passaram pela cruz, são ovelhas, nasceram de novo e agora eles têm ouço Senhor. Ele é meu dono, eu sou o seu escravo. E nada me faltou. Você está vendo, irmãos? Maravilhoso Senhor, como grande pastor, ressurreto entre os mortos, aquele grande pastor que caminha com as suas ovelhas no deserto da vida, provendo as suas necessidades. E porque Deus faz isso, para que as suas ovelhas conheçam o seu pastor e glorifiquem a Ele. Certamente, meus irmãos, o sumo pastor, Salmo 24, é que dará a coroa de glória a todos os seus servos fiéis que caminharam nessa caminhada cristã, conhecendo. O Senhor é o meu pastor e nada falta. Que maravilhoso, Senhor. Que maravilhoso. Certamente, se conhecermos o Senhor assim, nossa confiança nele deve ser inquestionável. O seu amor, o seu poder, a sua promessa, a sua bondade. Eu e você, amados irmãos, precisamos conhecer mais e mais esse grande pastor das ovelhas. Ele é a porta, Zé. A porta é Cristo. Se você entra pela porta, passou pela cruz. Salmo 22. Você vai achar pastagens. É o renascido. Salmo 23. E ninguém arrebatará da mão do Senhor. Salmo 24. Teremos a eternidade, porque ninguém pode arrebatar na mão de Deus aqueles que são seus. Estamos unidos com Ele, a Ele. O cristianismo é celestial. O cristianismo, amados irmãos, não é um bando de teoria. O cristianismo se resume numa pessoa, Cristo. O cristianismo é Cristo. Ser cristão é ser miniatura de Cristo. Ser cristão é o seguidor de Cristo. Ser cristão é aquele que vai conhecendo agora o seu grande pastor. Ele já conheceu o bom pastor. Porque Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do
do seu amor. E entre esse reino e esse, há uma cruz. E agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós precisamos aprender a viver nesse reino, caminhar nesse reino, como peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar, a nossa pátria é celestial. Duro pensar assim, amados. O meu pastor é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Porque, Salmo 22, quem morreu naquela cruz? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele. O Senhor vivo que morreu, Ele ricamente alimenta minha alma com as bênçãos celestiais em todos os aspectos. Todas. A nutrição da ovelha celestial, o alimento da ovelha celestial, a proteção da ovelha celestial, o guia da ovelha é celestial, o caminho da ovelha é celestial, a fé da ovelha é celestial, a cura da ovelha é celestial, a transformação da ovelha é celestial. Tudo para a glória de Deus através do seu Filho. Ora, amados irmãos, você conhece o meu pastor? Você conhece o meu pastor? Nós estamos no primeiro versículo. Primeiro versículo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nele não falta salvação, não falta libertação, não falta transformação, não falta conformação à imagem e semelhança de Jesus. O que falta a nós? Conhecer o pastor, ter experiência com ele, amá-lo de fato, amá-lo, segui-lo, ter devoção a Cristo, porque tudo é para Ele, por meio dele, para a glória dele. O resto, amados irmãos, é religião. Uma religião sem Cristo. É uma religião sem cruz. É uma religião sem ressurreição. É uma religião sem ascensão. É uma religião sem a volta de Jesus. Está vendo, amados irmãos? Que beleza, amados irmãos, a graça de Deus está conosco. A presença de Jesus. Por isso que você, lá em Eclesiastes diz, é melhor você ir para um velório do que você ir para uma festa. No velório você aprende muita coisa. Quando você visita um moribundo, um filho de Deus, naquela cama, onde o corpo está corrompido, se acabando, mas o Espírito renovando pela presença de Deus. Ah, irmãos, é isso que é esperança para mim e para você. Nosso irmão disse: eu quero participar da ceia. Mas, irmãos, a ceia para quem? Para os filhos. Porque participar da ceia, irmãos, é como se dissesse: eu anuncio a morte de Jesus por mim naquela cruz pecador, a ressurreição de Jesus, a minha ressurreição e a vida de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso deve trazer descanso para a minha alma e para a sua alma. Você conhece o pastor? Se você não conhecer o bom pastor, você não vai conhecer o grande pastor, nem o sumo pastor. Mas Deus chama você a conhecer o bom pastor. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados,
amados irmãos, Jesus diz: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Se você não crê em mim, você está condenado. Mas, meu amado irmão, mas para aqueles que creem, não há nenhuma possibilidade de sermos condenados, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. Somos dele. Conhece Jesus? Eu ouvi falar o seu nome. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Que Deus fale no meu coração, no seu coração, irmãos. Que possamos ter realmente um cristianismo real, verdadeiro. Um cristianismo que Cristo é tudo em todos. Que Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça nosso. Que Cristo é o centro e a circunferência da nossa vida. Que Cristo seja a maior devoção das nossas vidas. Esse é o cristianismo verdadeiro. Fora disso, nós não conhecemos o bom pastor. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Vamos cair em pé, vamos orar.